estou muito emocionada não de estar aqui falando com vocês, mas de uma oportunidade que me veio tarde, porém necessária. A oportunidade de ver que a vida não termina, ela prossegue. E quando prossegue, eis que aí pensamos em tudo. Em tudo aquilo que deveríamos ter pensado antes, durante a oportunidade que tínhamos de poder caminhar sobre essa terra. Construir família, viver, brincar, cantar, dançar. Não aproveitamos desse jeito. Porque não refletimos. Porque não aproveitamos a existência como deve ser aproveitada. Agora você fala e eu digo, é tarde? Não. Porque o tempo ele é infinito. Justamente para aprendermos, refletirmos e, acima de tudo, podermos ensinar. Passar para frente aquilo que não pudemos aproveitar. Alertar, abrir os olhos daqueles que pensam que a vida é só isso. A vida é passageira, cheia de festas, cheia de alegrias, algumas tristezas. Ou aqueles que pensam que são só tristezas e poucas alegrias. Nenhum, nem outro. Somente existência. A existência se funde com a alegria da vida. A alegria que deve ser infinita. Como a existência infinita. Porque vamos, voltamos, vamos, sequenciamos. E olha só, estou aqui, não estou? Falando, ouvindo, podendo cantar, dançar, fazer minhas leituras, olhar a quem eu amo, a quem eu deixei, a quem já veio comigo, a quem já está aqui, a quem ficou. Agora podemos mais do que aquilo que apenas intencionamos ter feito. Agora é a hora de aproveitar. Aproveitar, estudar, refletir, pensar de novo, estudar mais. Para que uma nova oportunidade eu possa ter feito escolhas melhores nessa existência. Uma existência finita, mas infinita ao mesmo tempo. Pois temos duas oportunidades. A oportunidade de estarmos encarnados, vivendo, vivenciando, cuidando, atentos a uma vida que deveríamos ter com maior zelo, maiores precauções, maiores cuidados. E a outra vida que é infinita, a existência é infinita. Agora vou prosseguir, aproveitando mais uma vez a oportunidade de estar aqui, em uma das minhas existências. Graças a Deus. Saudações. Saudações estelares e universalizadas. À medida que vocês estão procurando, falando, pesquisamos, observamos. Momento apropriado, momento próprio, não existe, é qualquer um. Por isso, estudamos.
Estudamos não por causa do tempo, mas do preparo. Do preparo daqueles que se acham preparados. Há muitos anos, muito tempo, civilizações foram visitadas. Nunca se achavam preparadas. E receberam a visita no momento certo, para que pudessem aprender. Tinham pouca carga de conhecimentos tecnológicos, ferramentas. Não sabiam trabalhar com a intuição. Foi necessária a visitação para que um pulo no tempo pudesse ser dado. Muita coisa aprenderam, muita coisa passaram, muita coisa desenvolveram. Milênios se passaram. Agora a necessidade foi retomada. Não porque não sabem, porque há escassez de conhecimento, mas pelo contrário, porque se acham, se encontram na soberba. Tudo sabem, tudo conhecem, tudo querem dominar. Grandes lições, grandes oportunidades. Retomarão a linha existencial para que todos possam abrir os olhos para a sua própria existência na Terra. Existência que deve ser tomada com cuidado, com zelo, assim como nós ensinamos lá atrás para várias civilizações existentes. Fazendo-se essa necessidade, estamos a caminho da grande revelação, do grande encontro. Muitos aguardando, preparados, muitos reencarnados, pois deveriam ter sido preparados melhor. E assim eu estou. E assim acontecerá. Visualizações, contatos, comunicações verídicas, factuais, continuarão acontecendo. Para solidificar o que está por vir, preparando aqueles não preparados, diminuindo o impacto do seu intelecto. Saudações. Bom dia, caríssimos. Na santa paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. Caríssimos, muitos guardam dentro do peito sentimentos obscuros, apesar de tantas falas, de tanta mensagem de aprendizado, passado. Não porque conseguem, mas porque querem, exigem, se absorvem naquilo que é desnecessário.
Aí o medo domina, a coragem se esvai, a desmotivação toma conta, o corpo enfraquece, a cabeça demanda mais regulagem. Assim o medo toma conta, a desmotivação. Tenha o seu momento de reflexão, fazendo as boas leituras que indicamos, ou que se é intuído, para que procure mensagens, para que procure bons programas, daqueles que estudam ou estudaram, daqueles conhecedores da verdade, daqueles que foram preparados para transmitir a boa palavra. E se alimentem dessas mensagens, se alimentem dessas boas vibrações, porque as más vibrações devem ser descartadas, mas não jogadas como simples lixo, mas sim aquilo que se descartou por já ter sido usado. Se usou, é porque teve um motivo. Se teve um motivo, é porque houve um aprendizado. Saiu-se melhor ou saiu-se pior do que já estava, não importa. O importa é o que passou por ali, vivenciou e aprendeu. Aprendeu pelo sim, aprendeu pelo não, aprendeu pelo positivo ou aprendeu pelo negativo. Neutro nunca fica. O mais ou menos não existe. Ou é sim ou é não. O aprendizado é grande, embora possa parecer até muitas vezes um momento de sofrimento, de tristeza, mas é aquele momento de apaziguação do coração, da alma, do espírito. Aquele apaziguamento que precisais. É justamente aquilo pelo qual está passando. Muitas vezes o desconhecido, o estranho é que traz o medo, o receio da nova vivência, da nova experiência. Mas como sendo nova experiência, deve ser vivida com alegria, pois você está tendo a oportunidade de ganhar mais esta oportunidade. A oportunidade da nova experiência, da nova oportunidade a ser vivida, a ser experimentada e a ser aprendida mais uma vez. Substitui o medo pela alegria da vida, pela alegria da oportunidade da existência encarnada, não em si mesmo, mas pela convivência que tens, pela oportunidade de ter o outro ao seu lado. Assim todos caminham juntos numa grande jornada infinita de paz, amor, compreensão e fraternidade. Hosana nas alturas. O Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 10º. Liberdade de pensar. A questão é de número 833. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de absoluta liberdade? Resposta dos Espíritos. É pelo pensamento que o homem goza de liberdade sem limites, pois o pensamento não admite barreiras. Pode-se deter o seu ímpeto, mas não aniquilá-lo. Muita gente acha que a liberdade é poder fazer tudo aquilo que tem direito, né? Que gostaria de fazer. Às vezes até tem essa oportunidade, mas ele é preso
né? Ele é escravo do próprio pensamento. Pensamentos muitas vezes presos a valores aleatórios, valores de baixa necessidade, que lá na frente ele vai se arrepender. Como muitos aqui já passaram, os irmãos desencarnados, né? Que se arrependem do que fizeram, do que pensaram, de como agiram. E aí, não que se viu no momento tardio, né? Mas se arrepende de não ter feito aquilo durante o tempo que tinha. Durante o tempo que lhe foi fornecido para justamente exercer aquilo, né? Então, esses pensamentos, né? Que se fala aqui que o homem gosta de liberdade sem limites. Ninguém está preso, principalmente preso a ninguém. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, ninguém é obrigado a ficar onde está. Todo mundo tem a liberdade, tem inclusive o livre-arbítrio de escolha, né? Para poder escolher, para fazer as suas escolhas, né? E para cada escolha, a sua vivência, você vai vivenciar aquilo. Como você vai vivenciar aquilo depois, não pode empurrar o resultado final como culpa de outros. Que foi você que escolheu, foi você que executou, foi você que vivenciou aquilo. E aí põe a culpa nos outros porque deu errado. Mas quando dá certo, a vitória é sua, né? Esse que é um grande paradoxo. Então, essa liberdade de pensamento, né? Ele é sem barreiras. Mas sem barreiras no propósito de pensar, de vibrar coisas boas, né? Não é só pensar com ganância aquilo só para mim, é pensar aquilo que eu possa fazer, que eu possa exercitar, que eu possa usufruir, mas que eu, acima de tudo, que eu possa compartilhar. Não muitas vezes materialmente, mas compartilhar com experiências, compartilhar com emoção, com sentimento, compartilhar uma mão amiga de assistência, de ajuda, né? Compartilhar um pensamento bom, é compartilhar um momento bom, é compartilhar alegrias, alegria de poder viver, de poder experimentar, de poder ter um resultado, muitas vezes não aquele que se esperava, mas aquele que precisava passar por aquilo. Então a liberdade de se pensar nem sempre é a mesma liberdade hoje em sociedade daquilo que podemos falar, daquilo que pode se expressar. Por isso que o pensamento ele é tão grandioso, tão libertatório, porque fica dentro da gente mesmo muitas vezes. A gente pensa, reflete, fica quietinho no nosso canto e a gente vai aprendendo, vai analisando com o nosso próprio pensamento. Um pensamento que muitas vezes não sai, porque muitas vezes a gente acha desnecessário, ou muitas vezes porque realmente é eu que tenho que refletir sobre aquilo, né? Ou medo de ser julgado, medo de não ser compreendido. Então o pensamento, ao mesmo tempo que ele liberta a pessoa, porque ela tem essa condição de pensar, de refletir sobre o seu próprio pensamento, tem que ter cuidado para não ficar prisioneiro de si mesmo, com vários pensamentos misturados, aqueles inclusive que poderiam ser compartilhados, justamente para você poder também aprender, que o aprendizado é uma via de mão dupla, aquilo que você joga para o universo é aquilo que você recolhe de novo, de volta, né? Como forma de aprendizado. Então, só ponderar, né? O que é aquilo que eu preciso, o que é aquilo que eu penso e preciso exteriorizar, do que é aquilo que eu penso
e precisa ficar comigo mesmo, porque não é de responsabilidade dos outros, é de minha responsabilidade, então eu tenho que ir atrás e tenho que resolver. Muitas vezes o medo de tirar o pé do chão, de se mover, é tão grande que esse pensamento fica lá parado, fica estático, imóvel, sem trazer resultados. E aí, quando não se vê o resultado desejado, a gente sempre responsabiliza um terceiro, né? Sendo que esse terceiro somos nós mesmos. Graças a Deus. Alegria de viver, alegria de cantar, alegria, alegria, alegria. Alegria de viver, alegria de cantar, alegria, alegria, alegria. Olha você, eu vejo bem presente nessa casa do nosso Senhor Jesus. Oh, meus filhos, uma perturbação, né? Perturbação sempre está presente em vocês. Mas sabe que é difícil manter equilíbrio, manter satisfação. É que as perturbações do dia a dia é mais forte, né, meus filhos? Vida difícil, trabalho difícil, tudo difícil. Daí vocês começam a desacreditar, ficar desmotivado, ficar para baixo. E aí, meus filhos, tem muito irmãozinho perdido nos próprios pensamentos, que se aproveita disso e põe a ser mais para baixo ainda, mais desacreditado. É isso que não pode acontecer. Você já está influenciado por você mesmo, que não consegue ver a saída, não consegue ver a luz no finalzinho do túnel. Mas ela está lá. Quando você entra num problema, quando você entra numa situação, é porque do outro lado também tem a porta da saída. É como se você adentra num túnel. Pode ser escuro lá no meio. Você entra, vai andando, ainda tem a luz da porta. Mas a luz vai acabando conforme você entra. Vai aprofundando. Chega uma hora que fica escuro. Mas é aí que você não pode parar. Você tem que continuar andando. Por que você vai desistir no meio do caminho? Se você só chegou no meio do caminho. Andou um tanto até chegar ali. Cansou. Às vezes até machucou o pé. Porque estava escuro, um caminho que você desconhecia. Um caminho que te dava medo. Mas você foi, você seguiu em frente. E agora parou? Não. Tem a outra metade para continuar andando. Do mesmo jeito que a luz da porta foi indo embora, a luz da saída começa a aparecer. Mas tem que continuar andando. Tem que continuar indo para frente, de cabeça erguida, de zóio aberto, coração determinado, forte, preciso, focado. E vai andando para frente. Mesmo porque para o lado não dá. É um túnel. É apertadinho. Para trás, voltar em tudo aquilo que já caminhou? Não. Porque se voltar para trás, vai vivenciar tudo aquilo que foi deixado para trás. Aí tudo aquilo que você conseguiu desvencilhar, que conseguiu aprender, que conseguiu
pensar a respeito, volta tudo de novo. Para quê? Se aquilo já estava resolvido. Vocês têm que seguir em frente nesse túnel. Vai fincando o pé no chão com firmeza. Não tem onde agarrar. É o pé no chão que tem que andar. Indo para frente. Às vezes querendo tatear o lugar, mas não tem o que tatear. É seguir em frente. Aí, com confiança, porque você está vendo que você consegue andar, você começa a ver lá no fundinho um pinguinho de luz. Aí sim a vontade de querer caminhar mais e mais vem com força. E aquele pinguinho de luz vai aumentando, aumentando, até que você vê que é a saída do buraco que você está. É a saída da escuridão que você pensou que nunca ia terminar. É a saída da onde você estava pisando que machucava os pés. É ali a saída com claridade, com nova oportunidade, com uma esperança renovada. E até com o resultado que você queria, agora, esperando lá na frente, te aguardando. Então, meus filhos, vamos seguindo em frente. Não pensa nas mazelas, nas negatividades, nas coisas ruins. Não. Ah, mas não tem o que de bom para pensar. Então, não pense em nada. Pensar em nada também faz bem, porque é no nada que você pode começar a escrever aquilo que você quer. Uma folha de papel não chega preenchida para você, é você que preenche, é você que vai escrever. É assim a vida. As oportunidades na frente vão chegar para você. Mas se você não pegar ali e você mesmo escrever, nada acontece. É seguindo em frente. É não tendo medo de seguir em frente. Muitas vezes é uma situação penosa, triste, mas faz parte para depois você sorrir. Para depois você pensar naquilo que você passou, naquilo que você machucou, naquilo que você se feriu. Lá na frente você ri de tudo aquilo, de uma situação que você podia ter feito melhor. É assim mesmo, para todo mundo. Então não pense que é castigo só por você, que só você é azarado. Não. É só um momento. E é dos momentos que você vive. Então vive bem. Vive com sabedoria e com amor. Vocês ficam tudo com os mestres Jesus e os bênçãos do Pai. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus.